Fala pessoal, estou aqui hoje com o Daniel Imamura, diretamente do encontro da Brain Mentoria, onde eu fui privilegiado com essa oportunidade de estar gravando esse podcast. Show, fala aí, Pedro. Vamos falar sobre tráfego pago e SEO um pouquinho pra galera? Perfeito, vamos começar, meu amigo. Eu gostaria de começar perguntando o que você acha de o SEO para as pequenas e médias empresas, ou é mais para uma empresa grande porte? O que você pontuaria para nós? SEO a gente tem que começar desde o princípio, seja a empresa pequena, média ou grande, lancei um site. A gente já tem que começar a pensar ali no posicionamento orgânico, que, né, você trabalha com o tráfego pago, você sabe que com o passar do tempo, a tendência do leilão é que ele vai ficando um pouquinho mais caro. E dependendo do negócio, quanto mais caro fica, mais inviável fica sustentar somente a empresa com o tráfego pago. Então, quando a gente começa o SEO desde pequenininho, abrimos a empresa, já começa a construir uma autoridade, a gente vai aumentando esse volume de pessoas passando, vamos chamar de graça, no nosso site, isso vai equilibrar lá na frente que a aquisição de clientes não fique tão cara. Aí é aquela conversa que a gente sempre tem, né, é uma dupla dinâmica, o tráfego pago e o SEO vão trabalhando ali em conjunto. Sim. E hoje você entende que o mercado brasileiro carece de profissionais de SEO? Qual que é o seu entendimento sobre a profissão no momento atual do Brasil? Certo. S Tem uma carência, mas daqueles bons profissionais. A gente, eh, abre vaga direto lá na agência, né, e a dificuldade não é achar profissionais para se candidatarem às vagas. O problema são quando você procura um profissional que já é um pleno, sênior, e esse profissional está mais escasso. O que que eu tenho visto? Muitas pessoas elas trabalham com conteúdo, por exemplo, são ótimos redatores, aprendem algumas técnicas de SEO e eles se candidatam para a vaga de analista. Só que existe uma grande diferença entre o redator que sabe SEO e um analista de SEO. O analista de SEO, ele vai ter que entender de programação, servidor, para ver se está tudo funcionando certinho, se não está lento, se está responsivo, além de entender das estratégias de conteúdo, palavras-chaves que tem que inserir, link build, então é muito mais amplo do que só conteúdo. E aí é onde que eu tenho a dificuldade. Eu encontro muitos profissionais de conteúdo que sabem um pouquinho de SEO, mas tá difícil de achar profissionais de SEO que já tem uma bagagem boa para entrar, aí fica aquela briga, né, de pessoas trocando de agência, tudo, o Sim. salário vai ficando cada vez mais alto, mas é por conta dessa escassez. Sim. E eu acredito que seja um pouco também da mentalidade do brasileiro de retorno imediato, né, e a gente sabe que o SEO ele é um trabalho um pouco mais demorado. Eu acredito entender com você como que funciona essa parte da apresentação do cliente, como que vocês alinham as expectativas ali no momento de fechar o contrato? Certo. A gente sempre alinha, um escopo de trabalho. E dentro daquele escopo de trabalho que é fechado, a gente tem algumas projeções de crescimento, que, muitas das vezes o pessoal acha que, SEO é só ficar em primeiro lugar no Google e acabou, esse é o resultado, aparecer no topo do Google. Mas não, SEO tem muita estratégia por trás, e a gente consegue fazer o quê? Fazer alguns cálculos de projeções, Hum. para saber até onde a gente consegue chegar com aquele escopo de trabalho. Então, vamos supor, eu fechei um escopo pequeno, que tem ali, algumas horas técnicas de SEO, né, para fazer esse trabalho técnico mesmo, e alguns conteúdos envolvidos no escopo. Eu sei que eu vou conseguir, por exemplo, vou crescer 5% ao mês. Você empilhando isso no final do ano já vai dar um baita de um resultado 12 meses depois. Agora, se o cliente chegar e falar: "Daniel, eu preciso acelerar ainda mais, então eu tenho que oferecer um escopo maior, que vai ter mais análises técnicas de palavras-chave e também mais conteúdos, porque ambos ajudam na estratégia do crescimento, além de link building, que também é um acelerador ali. Então, quanto mais entregas a gente faz, mais rápido o crescimento. Então, no meu primeiro exemplo, 5%, com um escopo maior, de repente vai ser 10% ao mês, 15% se o site for novo e ainda não tem Então até muita quinze coisa. por cento ao mês já chegou o caso de acontecer. Já e até às vezes quando é um site novo, né, que acabou de ser lançado, é até mais, porque, né, sai dos Sim. 10 visitas para o 100, você vai ter lá um percentual muito grande de visitas. Mas quando o site já está maduro, a gente tem visto, vai numa média, crescer 10% ao mês, só que aquilo, são 10%. Então, o cliente que vai contratar SEO, ele precisa entender que ele precisa dar tempo para o SEO ir amadurecendo. Porque aquilo, se no primeiro mês eu vou crescer 10%, então se eu tinha, 100 visitas, no mês seguinte eu vou ter 110. Sim. Aí você vai olhar: "Pô, 10 visitas a mais?".
são 10, só que no outro mês não vai ser só mais 10, vai ser tipo 12, vai aumentando, Um porque você efeito composto, né. exatamente. E já que você tocou no assunto, né, eu queria que você explicasse um pouco sobre o link building, como essa estratégia tem funcionado hoje em dia. A gente sabe que existem muitos black hats, queria saber a sua opinião sobre. Beleza. Vamos lá. Link building nada mais é do que uma construção de autoridade através dos links que você recebe. Então não é só uma questão quantitativa, óbvio que quantidade é bom, só que tem que ser uma quantidade qualitativa, tem que ser os links têm que vir de bons sites e que tenham um contexto também. Então, vamos supor que eu trabalho com pneus, eu vendo pneus. Se outras empresas que trabalham no ramo automotivo, elas recomendam os meus pneus, isso é um ótimo link. Por quê? O Google vai ver que uma empresa que, sei lá, faz manutenção de veículos, está apontando uma fábrica que tem uma marca de pneus ali que é a minha. Tem um super contexto aqui envolvido. Agora, sei lá, tem um salão de beleza. O salão de beleza vai recomendar a fábrica de pneus. Não tem contexto, não faz sentido. E aí, óbvio, não é só o contexto é muito bom, e é a primeira coisa que a gente precisa analisar, mas quando a gente está fazendo uma estratégia de link building, a gente não vai só olhar o contexto, mas também a gente vai olhar aquelas coisas mais técnicas que é o domain authority, né, a autoridade do Sim. domínio, para entender se aquele domínio ele já tem alguma relevância, alguma autoridade para me transferir. Porque se eu também pegar um outro site que não tem autoridade, o que que ele vai me transmitir? Quase nada. Sim. Não vou descartar esse link, mas o efeito vai ser muito baixo. Agora, se eu pego um grande site conceituado do meu nicho e eu consigo ganhar um link lá, o efeito é mais perceptível. Então a gente tem que estar constantemente ganhando novos links, para que lá na frente, quando a gente tiver bastante, indicações, vamos chamar assim, isso vai fazer um super de um efeito positivo. Então, tem que trabalhar a qualidade, né, do nicho ali, quantidade também, só que com uma constância, porque não adianta eu ganhar link em um mês e depois passar um ano e não ganhar mais nada. Então os links têm que ser constantes, né, não adianta hoje eu conseguir 10 links para uma palavra-chave, uma âncora que me satisfaça, se eu não tiver uma constância ali na aquisição para essa âncora, a gente vai perdendo relevância ali para o Google, correto? Sim, o legal é você ter essa constância, até porque o que que às vezes acontece? O site nunca ganhou nenhum link, aí faz algum tipo de estratégia muito doida e dá um pico. Eu nunca ganhei nada, depois cheguei 10.000 backlinks num dia só. Com certeza isso vai a gente fala que levantar a bandeira vermelha lá dentro do Google do tipo: "Ué, o que que aconteceu aqui?" E aí vai recair ali provavelmente uma auditoria mais severa ali, mais específica para entender se esse link realmente veio de forma natural, que por exemplo, você sai no Jornal Nacional, com certeza você vai ganhar uns links ali organicamente. Uhum. Mas isso nem sempre acontece, às vezes é alguma coisa que foi organizada de uma forma equivocada e todos os links vieram de uma vez só. Então, se você for ganhar os links, é bom que você tenha um espaçamento entre eles para você ir ganhando de forma constante e o Google entender: "Legal, esse site todo mês cresce um pouquinho", fazendo com que seja mais constante, seja mais natural. Em SEO, acho que uma grande palavra que a gente tem que ficar de olho é a naturalidade. Sim. Se o texto for natural, assim, é gostoso de ler, é compreensível, é Não bom, pode ser o ChatGPT. não é bom que seja do ChatGPT, que dá pra perceber, eh, os backlinks você ganhar de forma constante, tudo isso tem que ser natural. Se é forçado, pode ter certeza que em algum momento isso aí vai prejudicar. E hoje qual que é a melhor forma para se ter essa aquisição de links? Você recomenda alguma? Ou é mais esse trabalho de assessoria de imprensa? Como que você faz? Hoje o mais efetivo são esses trabalhos de assessoria de imprensa, que a gente tem até, vamos dizer, um novo formato, que é o assessoria de imprensa digital, né, o digital PR, que ele vai ser focado em ir atrás desses canais na internet, porque a assessoria de imprensa, vamos dizer, tradicional, pode colocar numa capa de revista impressa, num jornal, alguma coisa, até na televisão, só que pensando no SEO, precisa ser online, através de um link. Então, existem empresas especializadas nesse tipo de ação, que você pode ir lá contratar, elas vão te ajudar. Mas também tem aquelas boas e velhas estratégias que nunca vão sair de moda, como por exemplo, você criar algo interessante, um ativo linkável, que as pessoas naturalmente vão linkar para você, porque é tão bom que elas Sim. querem recomendar. Isso, por exemplo, nunca vai morrer. Com Então, pesquisas assim, né? é uma pesquisa de mercado, por exemplo, um cliente nosso de energia solar. Teve uma época que ele fez uma pesquisa nacional com os dados de energia solar do Brasil. Até então não tinha uma pesquisa desse calibre. Uhum. Quando a gente soltou na imprensa ali, publicou no nosso site, no primeiro dia a gente já ganhou 33 backlinks, por quê? Era inédito, era um dado que ninguém tinha, e aí ele virou, vamos dizer, sucesso, né, todo Sim. mundo queria citar a fonte.
E com esses 33 backlinks, você automaticamente ganhou uma autoridade muito grande, né. E como você tinha falado, se você não tiver mais backlinks, mesmo que essa pesquisa tenha sido tão satisfatória e reconhecida, o Google pode sim tirar você desse primeiro lugar. Sim, os links ali, eles vêm eu sempre falo que eles vêm para multiplicar o nosso resultado que a gente já tem. Então, se você já está construindo um SEO sólido, que está tudo bonitinho ali, a parte técnica, o conteúdo, você adiciona bons backlinks, isso vai acelerar você, vai multiplicar o seu resultado. Agora, se você não tem um bom site, questão de código, seu conteúdo não é bom também, e você pode vir com os melhores backlinks que forem, qualquer multiplicação por zero vai dar zero, então Hum. é bem por aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses quesitos, né, de velocidade, qualidade, que a gente vai ganhando, e Porque o link builder é só uma parte da engrenagem. Se exa você tiver um site que não está otimizado ali, com um carregamento um pouco demorado, não vai adiantar eu encher ele de backlinks, né. sim, tem que trabalhar esses 3 pilares, então, parte técnica, conteúdo e link build. Eu sempre divido o SEO nesses 3 pilares. Trabalhando os 3, com certeza absoluta vai dar resultado, Perfeito. E hoje para o pessoal que está pensando em iniciar no mundo de SEO, qual que seria um roadmap perfeito para ter esse começo? certo? Pensando nas empresas que querem começar. Vai desenvolver o site da empresa. Tudo já tem que ser pensado da melhor forma possível para SEO. Então, a arquitetura do site, vamos pegar uma loja virtual que eu acho que dá mais exemplos pra gente. Você vai ter que pensar na categorização, qual que é o nome das categorias que você vai colocar, quantos níveis de categorias e subcategorias você vai colocar, porque se você colocar também muitas quebras, o produto fica muito profundo na arquitetura e o Google às vezes vai ter dificuldade de chegar até lá, Sim. encontrar esse link. Então, tem que pensar desde o princípio ali nessa organização. Pensado nisso, já sei como que vão ser a organização das minhas páginas. Pensar quais vão ser os conteúdos que vão ser publicados ali. Porque se só tiver o produto sem a foto, mas não ter descrição, por exemplo, não vai adiantar, não vai ter ranqueamento. Então pensar nesses conteúdos e depois como que você faz para dar continuidade no crescimento do site. Porque tem muitas pessoas que: "Ah, eu fiz um site otimizado", e para no tempo, e fica ali. Normalmente com o Yoast ou o Rank Math já fala que fez SEO, né. Deixei o Yoast verdinho lá e recado para quem tá em casa, deixar o Yoast verdinho não quer dizer que você fez SEO, o Fica a Yoast dica. o SEO é só o Yoast é só um recurso ali, mas tem que ter essa continuidade no trabalho, porque assim, fiz o site, se ele ficar estático, parado ali, ele não tem mais como mostrar para o Google que ele tá, trazendo mais novidades, autoridade para o contexto dele. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja virtual, Daniel, mas eu sempre vendo os mesmos 50 produtos. Como que eu posso, fazer o meu site expandir, visto que eu não vou ter mais produtos por um bom tempo? Você pode ter uma área de blog, onde você vai falar como utilizar da melhor forma aqueles produtos, pegar as dúvidas frequentes dos clientes e vai respondendo no blog. Por quê? Quando o Google olhar o site como um todo, ou seja, a loja e o blog somados, ele vai entender: "Nossa, essa loja vende este produto e ela ensina como usar, ela resolve as dores que o cliente normalmente tem todas as respostas no mesmo Hum, site", ou seja, ele vira uma autoridade. entendi. Então nesse caso, a pessoa que está iniciando, ela deve ter sempre como prioridade ter um blog ali otimizado com os melhores temas do nicho dela, né. Sim, isso é importante de ter, e aí, né, quando a gente vai falar de importância, uma coisa que a gente também tem que prestar atenção é que um erro comum é que o pessoal quando começa a aprender SEO, vai lá, pesquisa uma palavra-chave, uma ferramenta como SEMrush, Ubersuggest, e vai olhar só o quê? O volume de buscas mensal. Só que isso não é a única coisa que a gente precisa prestar atenção. Lógico que é importante, só que a gente também tem que entender o contexto como um todo. Tem palavras que têm um alto volume de buscas, mas são muito genéricas. Sim. E tem outras que são mais específicas, que vão gerar mais oportunidades de negócio. Seriam as de cauda longa, correto? E isso, as de cada um. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do carro, né? Ah, palavra carros. Super genérica, você não sabe se a pessoa quer comprar um carro, qual carro que é, não sabe se a pessoa quer ver o filme do Carros lá, é muito aberta. Ah, mas tem 5 milhões, 10 milhões de pesquisas por mês. Mas não vai trazer provavelmente uma visita de qualidade. Sim. Agora se a pessoa digita: "Eu quero um carro Volkswagen preto Jetta ano tal". Pronto, eu consigo entregar exatamente o que ela precisa, por quê? Eu já sei qual que é a marca, qual que é o modelo, qual que é o ano, e fica muito mais fácil de eu entregar um conteúdo de valor para ela. Então, trabalhar essa palavra pensando que eu vou vender carros, essa palavra é muito melhor do que carros, genérico, mesmo
tendo um volume infinitamente menor de pesquisas. E isso também serve muito para serviços, né, porque normalmente alguns nichos não terão muitas buscas no Google, e seria importante já estar ranqueando nas palavras-chave de cauda longa, porque mesmo se tiver ali 15 buscas no mês e ele conseguir ter um lead qualificado, ele vai ficar muito mais assertivo na hora de fechar a venda, né. Sim, a gente tem que entender que quando a gente vai selecionar as palavras-chaves, a gente consegue categorizar elas com alguns objetivos. Então, por exemplo, eu quero vender cauda longa. Por quê? É específico, a pessoa vai entrar e vai provavelmente já comprar. Óbvio que Uhum. tem ali a taxa de conversão, não vai ser 100% provavelmente, mas existe uma alta chance dela comprar. Agora tem outra estratégia, né, para a seleção de palavras-chaves, que é, por exemplo, eu tenho um portal de notícias. Quanto maior o volume de busca daquela palavra e eu conseguir emplacar um bom posicionamento, melhor para o meu portal. Por quê? Um portal de notícias, uma das métricas de sucesso dele é o quê? Quanto mais visitas eu tenho, mais caro eu posso cobrar por uma publicidade ali dentro do meu portal. Então, palavras que têm um volume altíssimo podem nos ajudar a atingir esse objetivo do cliente, de cobrar mais caro na publicidade. E uma terceira estratégia que a gente pode adotar é de posicionamento. Tem palavras que não vão ajudar a vender diretamente, elas são genéricas, muitas das vezes pode ou não ter um volume de busca muito alto, só que eu sei que o meu cliente vai pesquisar, só que quando ele pesquisa, quem que tá lá? A concorrência. Sim. Você não pode deixar a concorrência ganhar esse espaço. Então você precisa ir lá e tomar essas posições, a gente fala ali que é tomar um market share, né, você vai abrir a sua fatia, pegando essas palavras que a concorrência hoje está posicionada. Então a gente faz uma análise de concorrente, vê quais são as palavras estratégicas para o negócio e vai lá. Só que aquilo, qual que é o resultado? Posicionamento estratégico. Não vai necessariamente ajudar a vender, pelo menos não de forma direta, Sim. e nem visa trazer acesso, mas vai ajudar de alguma forma a empresa a ter um melhor posicionamento. E essa parte da gente ter a configuração do site, o analytics ali, e tem a taxa de retenção, o tempo de página, esses são fatores que influenciam no ranking? Certo. Eh, Diretamente ali a gente pode colocar que não, embora tenha tido um vazamento do Google recente ali que demonstra que o Google ele usa alguns dados ali do Google Chrome para avaliar o comportamento do usuário, isso de certa forma pode influenciar no ranqueamento, mas o principal ponto que a gente tem que entender é que quando a gente trouxer a pessoa para o nosso site, ele tem que tomar uma ação, ele precisa fazer alguma coisa ali com a gente. Então, não necessariamente precisa ter um tempo muito longo dentro do site. Se a resposta ao que ele precisa está muito direta e ele consegue fazer isso em 15 segundos, 30 segundos, excelente. Você não Sim. precisa ficar forçando, deixando a navegação dele mais longa e imaginando que isso vai te trazer um melhor ranqueamento. O que a gente não pode deixar acontecer é o seguinte: a pessoa pesquisou no Google, clicou no seu site, entrou e deu um voltar para a pesquisa. Porque não sei se você já fez isso, se você faz isso muitas vezes, o próprio Google, ele fala: "Você deseja omitir este site dos seus próximos resultados de busca?" Porque ele já entendeu que você está acessando aquele site, não está gostando e está voltando para a pesquisa. Então, esse é um indicador que pode vir a te prejudicar. Agora, o tempo, não existe um tempo ideal, você tem que ser 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, isso não existe. Mas obviamente que é legal você entender se a pessoa tá ficando no tempo mínimo necessário, que se a pessoa ficou 1 segundo, pode ter certeza que em 1 segundo ela não fez O nada. conteúdo está errado. Tem alguma coisa que tá errada ali, o conteúdo que você entregou não bate. Perfeito. E sobre as ferramentas, você comentou sobre o SEMrush. Hoje, qual que seria o pack de ferramentas necessários para a gente estar tendo uma boa operação de SEO? Certo. Eu sempre gosto de começar do básico, que óbvio, vão ter ferramentas excelentes como a SEMrush, a gente já chega lá, só que aquilo, requer um investimento, né. Mas, por exemplo, se você tiver um Google Analytics bem configurado, o Google Search Console, você já vai ter dados ali bem interessantes para você trabalhar melhorias no seu site, que você vai conseguir ter ali uma gama de dados muito boas. Só com o Search Console a pessoa já consegue estar identificando os gaps que tem no site, correto? Sim, porque essa ferramenta ela avalia a saúde do seu site. Sim. Então se começar a aparecer lá muitos erros, páginas que estão muito lentas, algum erro de canonical, tudo isso a ferramenta já te ajuda. Então se você vai corrigindo esses erros, você já está melhorando bastante o seu site. E aí tem uma parte lá, um relatório que é o de desempenho, onde você consegue ver todas as palavras-chave para as quais você já está aparecendo. E aí o que que você vai fazer? Você vai selecionar aquelas que você vê que a posição média não está muito boa, não está ali no top 3, por exemplo, e você vai buscar fazer o quê? Melhorar ela. Você vai, fazer as otimizações para que ela fique, de preferência, dentro do top 3. Sim. Então já é um primeiro passo ali. "Ah, Daniel, mas aí eu vou ver o quê? Só o que já está acontecendo
no meu site. Uhum, Exato, mas já é bastante coisa de graça. com certeza. Aí depois avançando, a gente vai ter, por exemplo, ferramentas como a Ubersuggest, que é relativamente, barata. Você consegue fazer ali algumas auditorias, você consegue fazer pesquisa de palavras-chave, que não necessariamente você está posicionando, então são próximos passos, passos de crescimento. Você consegue pesquisar novas palavras, inclusive você pode analisar sites concorrentes e dar uma olhadinha ali em como que, eles estão posicionando e assim por diante. E aí depois a gente avança para essas ferramentas mais premium, como por exemplo, a SEMrush, SERanking, várias outras aí do mercado, que você vai ter o quê? Um leque de opções gigantesco. Por exemplo, um recurso que eu uso bastante da SEMrush, é o lacunas de palavra-chave, ou keyword gap, quando Uhum, está em inglês a SEMrush. Você consegue comparar o seu site com até 5 concorrentes, e você consegue rapidamente filtrar para quais palavras eu estou atrás, eu estou perdendo nessa concorrência. Isso aqui, ó, em 3 cliques você faz. Ou seja, a ferramenta ela requer um investimento maior, bem maior em comparação com a Ubersuggest, só que você ganha muito tempo. sim. Então, é entender que se você já tem maturidade para usar uma ferramenta assim, Rush todo dia, de forma estratégica, super se paga. Uhum. Agora, se você usa esporadicamente, eu recomendaria uma ferramenta não tão com um investimento tão alto. Pode ser uma Ubersuggest, Depende do momento ali, né. depende e até, por exemplo, Daniel, eu tô começando agora, não sei fazer nenhuma estratégia de crescimento. Foca no Google Search Console, resolve os problemas. Faz o arroz com feijão, depois você pensa no resto, né. Exatamente. E sobre a questão da canibalização, quando eu tenho conteúdos ali que o Google entende que está sobrepondo ao outro, como que funciona essa parte em relação ao SEO? Certo. Sempre que eu ensino para os meus alunos, eu falo ali da regra do 1 para 1. Quando você escolhe uma palavra-chave, você precisa elencar uma página que vai ser a correspondente para você fazer o trabalho de otimização. Por quê? Não faz sentido, pensando, né, com a cabeça do algoritmo, o olhar do Google, se você tiver uma palavra-chave, mas você quer ranquear com 10 páginas diferentes. Hum. Não faz sentido, porque você está confundindo a cabeça do Google, ele não sabe qual que é a página que você realmente quer dar mais ênfase, e muitas das vezes, quando a gente faz esse processo, a gente acaba se perdendo, por quê? A gente vai criar, por exemplo, 10 versões do mesmo conteúdo, explicando coisas diferentes, tentando acertar alguma coisa, Hum. só que seria muito melhor unificar os 10 em uma única página, porque ela vai ficar muito mais completa. Então, isso que é o problema Um de artigo mais robusto, né. exatamente. Então, é isso que é o problema da canibalização, você ter várias páginas brigando pela mesma palavra e é tudo seu, não faz sentido. É melhor você fazer o quê? Você deleta as páginas que são mais fracas e transfere, unifica, junta tudo em uma só, que já é aquela que já tem um pouco mais de destaque. Dessa forma, o Google vai entender: "Ah, é esta página que tem que ranquear para essa palavra-chave". E aí depois a gente faz todo aquele trabalho de criar links internos, apontando para uma única página, ou seja, Sim. você não divide a atenção, isso facilita bastante o nosso trabalho. Perfeito. Ultimamente a gente sabe que o Google lançou a atualização do Gemini, né, e como que tem sido o impacto da inteligência artificial do Google nos ranqueamentos de SEO? Você já sentiu alguma penalização grande? Já teve casos de clientes perdendo muitos acessos? Como que tem sido isso? Sim, isso aí já é um consenso na comunidade SEO ali, que depois que o Google começou a entregar cada vez mais as respostas com inteligência artificial, as buscas que a gente fala que são informacionais, ou seja, a pessoa só ia buscar uma informação simples, os sites que tinham essa resposta começaram a perder visitação, porque a resposta já está lá no Google. Sim. Não existe a necessidade dela clicar para ver um site e ver a resposta. O Google já traz isso mastigado. Então, de um modo geral, todas essas buscas que a gente fala topo de funil, informacionais, enfim, elas estão perdendo um pouco da quantidade de cliques, mesmo sem perder o posicionamento. Então, esse é um sintoma. Se você vê ali, eu continuo em primeiro lugar, mas o volume de cliques tem baixado, provavelmente se você pesquisar essa palavra-chave, você vai ver que o Google está entregando já a resposta. E isso assim, né? Tem gente que fala, então quer dizer que agora vai ser o vai morrer finalmente? Não, não é isso, porque isso já é um comportamento que não é a primeira vez que acontece, agora só foi mais intensificado, foi mais massivo. Porque se a gente pega anteriormente, né, no passado, se você quisesse saber a previsão do tempo, você tinha que entrar num site Uhum. e previsão do tempo para ver a informação. Então você entrava no Google, digitava previsão do tempo na minha cidade e apareceu um site, você clicava e via. Depois de um tempo, o que aconteceu? O próprio Google começou a mostrar a previsão do tempo ali, na caixinha, na página de respostas. Os sites que viviam só de mostrar a previsão do tempo, começaram a perder clique. Então, tá vendo que não é a primeira vez que Sim. um recurso atrapalha os cliques, então a gente tem que fazer o quê? Se adaptar ao novo cenário. E aí qual que seria essa adaptação?
entender quais são as palavras que hoje o Google ainda não está conseguindo entregar a resposta, porque é uma pergunta mais complexa, que Uhum. existe mais, necessidade de ter mais informações para poder explicar e o Google ainda não faz isso, então a gente consegue continuar recebendo as visitas. E o principal, trabalhar ali com palavras mais voltadas para conversão, porque a Sim. pessoa ela não vai comprar direto no Google, ela vai ter que acessar o site ou a loja para comprar o produto ou contratar o serviço. Então, o foco vai estar virando mais para as palavras transacionais. Então, Uhum. esse é o caminho que a gente tem agora. E como que tem sido esse alinhamento de expectativas com clientes que tinham muitos acessos vindo de perguntas que agora são respondidas pela inteligência artificial? Como que você tem feito esse meio de campo ali? É o trabalho que a gente já faz, que é o de educação do cliente, né. SEO, vamos dizer, não é uma das disciplinas mais conhecidas do mercado, né, então a gente sempre tem que estar dando treinamentos, aulas, explicações, tudo é muito detalhado. Com, esse recurso não foi diferente, quando começou a surgir, a gente já alertou: "Ó, provavelmente vai acontecer isso", e aí quando o resultado chega, já não é mais uma surpresa para o cliente, Sim, então é aquilo, todo projeto quando tem um alinhamento de expectativas, ninguém fica chateado, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Agora, sim. se eu evito de falar com medo de contar para o meu cliente que vai cair o acesso para aquela palavra-chave, aí é onde que está o erro. Eu preciso avisar ele antes, porque não adianta gritar depois que a cobra mordeu, né. Tem que gritar Sim. antes para ele falar: "Beleza, estou preparado, o que que a gente vai fazer?" E a gente já começou a traçar essas estratégias antes mesmo do prejuízo, vamos dizer assim, de acessos chegar. Ocorrer, né. Agora mudando um pouco de empresas para pessoas que querem ingressar no mundo de SEO, o que que você recomendaria? Você tem algum curso, mentoria que você está pensando em fazer? Sim, para quem quer virar analista, né, e quer ali aprender boas práticas, a minha metodologia de trabalho, eu tenho a minha comunidade, então o pessoal pode acessar lá e vai ter mais de 100 aulas gravadas, com todo o processo técnico que tem que aprender, processos, como montar relatórios, como vender os seus projetos de SEO, que tem muita gente que trabalha como autônomo, né, Sim. o freelancer ali, eu ensino todo esse beabá para a pessoa conseguir ter toda a bagagem ali para poder, vamos dizer, sobreviver neste mercado. E também tem a mentoria. A mentoria, ela já é para um profissional que já está mais maduro, já chegou, de repente já é um profissional sênior e quer chegar num nível de especialista, Uhum. ele quer pegar ali e ter um destaque na sua carreira, virar de repente diretor de SEO como eu, hoje sou diretor de SEO lá no grupo ou ainda para agências que querem expandir, pequenas agências que querem crescer, a mentoria que eu tenho é voltada para isso, Então hoje você consegue pegar uma pessoa do básico e levar ela até o especialista. com certeza. Tem uma E se tratando de salário, né, a gente sempre vê todo mundo falando de gestão de tráfego, como que os gestores são bem remunerados no Brasil, e poucas pessoas falam de SEO. Então eu queria que você passasse a média da pessoa que consegue entrar como júnior até o sênior como base do mercado hoje. certo. Tem até pesquisas hoje que anualmente saem no nosso mercado de SEO. Se procurar salário de SEO, provavelmente vocês vão encontrar uma pesquisa que é bem legal, que rolam nos grupos de SEO, eu estou em vários grupos ali do WhatsApp, e o pessoal vai respondendo. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, existe uma variação de acordo com o estado. São Paulo, por exemplo, é onde se pagam os Sim. maiores salários, e outros estados provavelmente vai ser um salário menor. Mas se a gente pegar numa faixa, tem profissionais que estão entrando ali no mercado, ganhando numa média ali, como vamos colocar como júnior ou um assistente ali, vão estar ganhando na casa ali de uns 2 a 3 mil reais. É mais ou menos uma faixa que a gente vê. E depois essa faixa vai aumentando, onde tem profissionais ali de, vamos colocar pleno, já estão há um tempo ali, e de repente vão estar ganhando de 4 a 6 mil, um sênior eventualmente vai estar ganhando bem mais ali 7, 8. E tem os casos, né, quando você já é especialista ou tem um cargo de liderança, né, como coordenador, gestor, que aí tem pessoas que vão ganhar 14 mil ou mais. Aí óbvio que depende também o quê? Do porte e o tipo da empresa, que Sim. o pessoal tem que entender que tem a diferenciação, né. Agência é um modelo de negócio, quando você trabalha interno, que a gente fala que é in-house, é outro Sim. esquema. Então, também há diferenciações ali do salário quando é agência e quando você trabalha in-house. Tem que pegar essas nuances, porque normalmente o in-house, ele vai acabar recebendo mais do que, o pessoal de agência. Entendi. E sobre o freelancer, hoje ele conseguiria tomar um freelancer júnior, você acha que quantos projetos ele conseguiria estar tomando conta? Como que funciona essa parte de muitos projetos por profissional? Certo. Eu coloco ali um freelancer, né, ou seja, ele faz isso como um extra, né, ele não Sim. tá fazendo isso como
a vida dele, a função principal. Então vamos supor, de dia ele trabalha numa empresa e nos horários Trabalha vagos numa agência e depois isso, nos horários vagos ali ele faz. Eu acredito que pegar até uns 5 projetos, isso aí seja saudável, seja sim, possível de fazer. Porque é aquilo, você divide um dia da semana para atender bem cada cliente e você consegue dar conta. "Ah, Daniel, eu quero pegar 10." 10 já começa a ficar pesado. Por quê? A gente tem que entender que cada projeto tem as suas dificuldades e tem clientes que querem respostas. Então, sim. quando você tem 5, você consegue ir ali dividindo e fazendo essas respostas. Agora 10, você já tem 10 pessoas para prestar contas, 10 relatórios para montar, 10 análises para enviar toda semana. Então começa a ficar um fluxo de atividades muito grande. Então, Hum. óbvio. "Ah, Daniel, eu sou muito experiente." Pô, 10 talvez você consiga dar conta. Agora, um freelancer que está começando agora, 5 já é uma quantidade desafiadora. Um número alto, né. É um número alto ali. E se tratando da precificação, que eu vejo que é a maioria das dúvidas dos profissionais hoje, de marketing principalmente, gira em torno da precificação. Como que você precificava no começo e como que você mudou para a precificação atual, hoje que você já tem um reconhecimento maior no mercado? Uhum, é aquilo, não vou mentir, no começo, a precificação era por comparação. "Ah, ó, eu tô vendo que na média o mercado tá cobrando isso, eu usava esse preço." Só que esse é o jeito errado de Hum, fazer. Por quê? Muitas das vezes o seu processo, ele é mais eficiente, você pode cobrar um pouco mais baixo, ou o seu processo, ele é mais detalhado, entrega uma qualidade maior, você precisa cobrar mais caro. Então, o jeito certo de precificar, que é o que eu faço hoje, a gente divide lá no nosso processo de SEO todas as etapas que são necessárias para entregar uma atividade. A gente sabe qual que é o valor hora de cada profissional, então tem o custo que aquela atividade leva. sim. Então, sabendo esse custo que tem para minha operação, eu adiciono a margem de lucro, impostos, etc. E aí eu consigo fazer a minha precificação com base no meu processo. "Ah, Daniel, eu fiz aqui, eu achei que ficou muito alto o valor." Então talvez você tenha que rever os seus processos para ser mais eficiente. Então, eu acho que essa é a melhor forma, porque fica justo para aquilo que você está entregando, que é aquilo: "Ah, minha equipe lá tem mais de 30 pessoas, passa uma análise ou um conteúdo passa na mão de várias pessoas. Eu não posso cobrar a mesma coisa de uma pessoa que fez sozinha com o chat Com ChatGPT." certeza, Não tem como comparar, a qualidade de um e do outro é diferente. sim. Mas no começo ali, como que você fazia? Você pegava um cliente, ele chamou hoje e falou: "Poxa, Daniel, eu tenho um blog aqui com 3 conteúdos, eu gostaria de ter uma frequência de pelo menos um por semana". Como que seria esse escopo inicial para quem está começando agora já ter essa noção da precificação? Tá, de escopo então, né, o escopo que vamos colocar que eu considero ideal, que aí o pessoal pode se basear desse ideal e fazer a precificação. Análises semanais, ou seja, o que que é essa análise? Que isso é o que sempre me perguntam: "Dani, mas o que que é uma análise de SEO que você tanto fala nos seus vídeos?" A análise de SEO é o momento que o profissional de SEO, ele vai pegar as palavras-chaves e vai documentar o que que precisa ser melhorado palavra por palavra. Então se eu faço isso toda semana tem melhoria para subir no site e novas palavras para ter um melhor ranqueamento. Então eu faço isso semanalmente, porque isso me dá velocidade. Toda Sim, semana o Google tá vendo que eu tô melhorando o meu site. E conteúdos, eu sugiro no mínimo 4 conteúdos por mês. Por quê? Toda semana o seu blog vai ter uma novidade. "Ah, Daniel, eu consigo fazer 8." Excelente! É muito bom você conseguir produzir mais. Então, esse seria um escopo ideal ali para começar. "Ah, Daniel, mas o meu cliente não tem tanta verba para pagar tudo isso." Se eu fizer um pouquinho menos, não é dentro do ideal, mas é melhor do que não fazer. com certeza. É melhor trazer para dentro e gerar o case, né, ainda mais para quem está começando. Sim, e depois você pega e faz o upsell, o upgrade do escopo, você aumenta ali a quantidade de entregas, mas é porque você já gerou algum resultado. Perfeito, meu amigo. E esse foi o nosso primeiro podcast aqui, sob pressão diretamente do ambiente aqui da Brine, em Gramado. Eu gostaria que o Daniel agora deixasse sua rede social para quem quiser estar em casa poder te seguir e te acompanhar aí nas redes sociais. Beleza. Então, galera, se quiser me acompanhar qualquer rede social, Instagram, LinkedIn, procura lá, Daniel Imamura, que com certeza vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês sobre SEO. Perfeito, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.